Lucas 10 fala da parábola do samaritano. Que Deus abençoe o pessoal aqui do louvor. Vocês são uma bênção, viu? Graças a Deus. Depois a gente vai cantar mais uma canção. Nós vamos ler no capítulo 10, no versículo de número 25 até o 29. É suficiente para nós fazermos a leitura desta noite, em nome de Jesus. Qual que é o sentido da vida? Não é? Qual que é o sentido da vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olha só o que diz aí. Lucas 10, 25. E eis que se levantou, ou certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: a lei diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O verso 29 diz: o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Amém? Vamos orar? Coloque a Bíblia assim perto do seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, peço que fale conosco, nos ensine, nos corrija, nos encoraje, nos cure, nos liberta, nos direciona, cumpra a Tua palavra na nossa vida, Senhor, nesta noite. Eu peço a Tua graça como pregador e que o Senhor encontre ouvidos, terra boa, para receber a semente do Evangelho e que possamos dar muito fruto para a glória do Teu nome, Jesus. Eu te amo, Senhor, te peço e te agradeço. Amém. Pode se assentar, meu querido. Amados, nós estamos nessa semana em consagração e oração pelos nossos amigos. Nós percebemos que de tempos em tempos, ou muitas pessoas em todos os tempos, às vezes questionam qual que é o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? O que faz a gente se levantar cedo na segunda-feira e encarar os desafios do dia a dia, de ganhar dinheiro, de comprar, de adquirir, de realizar? Quem é que nos dá força? Por que nós fazemos isso? Estava ouvindo um pregador falando sobre isso esses dias. Inclusive ele fala de uma livraria num país que o proprietário percebeu que vários livros estavam sendo roubados. E ele ficou indignado: mas não é possível, quem é que está vindo aqui roubar e tal? Aí colocou um detetive ali para ficar observando. E um rapaz foi flagrado pelo detetive. E quando foi questionado, ele tinha roubado 800 livros daquela livraria. Roubava um por dia, tipo assim. De vez em quando levava. E foi questionado: mas como é que você faz isso? Por que você está fazendo isso? É que ele falou assim: eu estou procurando nos livros qual é o sentido da vida. Interessante, não é? Qual que é o sentido da vida? Então ele estava lendo para tentar descobrir o sentido da vida. E é maravilhoso, porque a gente aprende, aqui nesse texto mesmo, tem aí no capítulo 10, no versículo 27, quando Jesus, aquele rapaz, é um doutor da lei, um mestre da lei, uma pessoa conhecedora das Escrituras, um religioso, na verdade. Ele ainda não tinha encontrado o sentido da vida, ou ele tinha encontrado parcialmente. A Bíblia diz que ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: mas o que está na lei? Como é que você entende o que está na lei? Como que você lê? Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de alma e forças e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse rapaz, ele tinha na escritura, no papel, na memória, no intelecto, ele tinha o sentido da vida, mas ele não tinha na prática. Ele não sentia isso mesmo. Ele entendia, mas não sentia, não vivia aquilo. Então amar a Deus, se você olhar para a cruz, você vai ver que ela é vertical e é horizontal.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar o Senhor com tudo que você tem, que você é, que você entende. Este é o sentido, é a primeira parte do sentido da vida. O apóstolo Paulo, depois de convertido, quando já estava preso, sabia que depois de muito tempo seria morto como mártir por fazer o que é certo. Ele escreveu na sua carta aos Colossenses que ele gostaria de conhecer, que ele trocou todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de vida, todo o seu intelecto, a sua filosofia, ele trocou tudo isso para conhecer, para experimentar a sublimidade do conhecimento de Cristo, do poder da sua ressurreição e o poder dos seus sofrimentos. Paulo então fazia tudo e encontrou o sentido da vida em Cristo Jesus. E nós também encontramos em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, o sentido da vida. Agora nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E esta vida nós vivemos na fé no Filho de Deus, que nos amou e por nós se entregou. Amém, irmãos? Como diz lá em Gálatas. Então Paulo, quando ele acordava, ele queria conhecer a Cristo. Ele queria experimentar o sofrimento de Cristo. Ele queria conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Este era o seu alvo, era o seu desejo de vida, era o seu sentido, a sua razão para viver. E a outra parte do sentido da vida é o lado horizontal, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus ele fala assim para o rapaz: você respondeu direitinho, faça isso e você viverá. Porque se nós tivermos uma vida tremenda, poderosa com Deus, mas nós não amarmos o próximo, não amarmos as pessoas ao nosso redor, está faltando um pedaço da cruz, não é? Que é a parte horizontal. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse rapaz, ele queria justificar os seus atos religiosos. Ele queria dizer assim: eu estou fazendo o que é certo, não estou? Mas, então, quem que é? Aí Jesus fala: então, se você está fazendo isso, você vai viver. Você encontrou o sentido da vida. Mas só que o rapaz fala assim, querendo justificar a si mesmo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele conta a história ou a parábola do samaritano. E é interessante, meus amados, que a gente percebe então que a gente é bem maior por dentro do que por fora, irmão. Você é bem maior do que 1,80 m que você tem. Alguns aí tem 2 metros de altura, olha que maravilha, não é? 100 quilos, 120 quilos, eu não sei o que é isso, nunca cheguei em 75, para você ter uma ideia. Mas ainda assim, Josué, nós somos muito maiores por dentro do que por fora. A nossa vida por dentro, ela é muito maior do que aquilo que a gente consegue ver, o que os outros percebem na gente por fora. Então, sempre que uma pessoa encontrou o sentido da vida, ela foi curada. E pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas doentes, infelizmente, elas infectam, elas ferem outras pessoas, elas sofrem e fazem sofrer. Então, durante a nossa vida, nós vamos pesquisando, vamos buscando e descobrimos, ou procuramos descobrir o sentido da vida. Graças a Deus. A Bíblia fala aqui no capítulo 10 mesmo de Lucas, a Bíblia fala no versículo 21, que Jesus se alegrou pelos seus discípulos e falou assim: Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, ele fala assim: bem-aventurados vocês aqui de Montemor, que veem o que vocês estão vendo, porque eu digo que muitos profetas, reis, desejaram ver o que vocês veem, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Nós estamos vivendo uma época difícil, de luta, de pandemia, o mundo piora cada vez mais, mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão vivendo um momento maravilhoso.
Eu estou pregando aqui nessa noite, e você pode fazer isso também, usar a internet para você pregar, o mundo inteiro pode ouvir. Qualquer pessoa pode ser alcançada, tocada, ungida pelo Espírito Santo através da sua vida. Então nós estamos vivendo um caos lá fora. Aqui fora, nas circunstâncias, não tem sido fácil, mas aqui dentro há um rio que corre, aleluia. A presença do Espírito de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus nos ungiu para abrir os olhos dos cegos, para curar os enfermos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que você receba mais de Deus nesta noite. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Há um derramar de Deus sobre nós. Então a Bíblia nos mostra que nós temos que ser amigos de Deus e fazer amigos com os nossos próximos. A Bíblia fala que Jesus, ele foi conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Está lá em Lucas 5, 29 ao 32. Ele foi numa festa na casa do Mateus, que era um cobrador de impostos também, chamado Levi. E os acusadores, os religiosos, estavam sempre querendo descobrir alguma coisa, condenar Jesus, atrapalhar o ministério dele. Mas quanto mais o perseguiam, mais ele fazia a obra e continuava, ia para frente, como pregou hoje o Tiaguinho. Lembrei do Edcinho agora. O Tiaguinho pregou hoje de manhã, que Sanbalate e Tobias tentaram paralisar a obra, mas eles estavam comprometidos e fizeram o que tinha que ser feito. Jesus é assim também. Então você observa que Jesus, ele foi conhecido como amigo de publicanos e pecadores, e foi questionado sobre isso. Ele falou assim: olha, os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico, e eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele não é mais um para condenar, ele é um que veio para salvar. Jesus veio para salvar os pecadores, diz o apóstolo Paulo, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo tinha encontrado o sentido da vida. Ele sabia que ele não era nada, mas Deus o tomou e o usou poderosamente. Assim Deus quer fazer comigo, quer fazer com você. Se nós cremos, faremos coisas grandes, não para nós, mas para honrar o nosso Rei. E você que está conectado comigo, talvez esteja chateado, passando por uma luta, uma dificuldade, uma prova. Quero dizer para você que Jesus Cristo cura. Ele curou a minha vida, Ele vai curar você também. Nesses dias, Jesus está colocando um remédio aí no seu coração. Essas feridas vão passar. Deus vai restaurar a sua fé, as tuas forças, e você vai ser mais ousado e mais usado pelo poder do Espírito de Deus, porque a seara é grande, a colheita é grande. Diga assim: a colheita é grande. Diga assim: Deus levanta trabalhadores para a grande colheita. Amém, meus irmãos? Então Deus não precisa de mim, mas Ele quer que eu trabalhe com Ele e para Ele, não é? Deus não precisa de você, mas Ele quer você trabalhando e fazendo a obra dEle. Você também que está em casa. Então observe que essa cura interior na nossa vida produz vida em nós. Se eu estou curado por dentro, o meu exterior reflete isso. Agora, quando a gente deve ser amigo do outro, amigo daquele que está perdido, no aspecto de trazermos ou apresentarmos Jesus Cristo para eles. Então aqui em Lucas capítulo 10, a Bíblia fala no versículo, desde o versículo 1 aqui, Jesus está falando de uma missão coletiva. Jesus tinha a multidão que Ele apacentava, cuidava, tinha compaixão delas. Então tinha a multidão, depois tinha um grupo de 70 ou 72, depois um grupo menor de 12, um grupo ainda menor de 3, e um mais chegado, que era João, que deitava a cabeça no peito de Jesus. Se você perguntar, Jesus era amigo de todo mundo? Era, porque Ele veio para ser amigo de todos. Mas Ele tinha mais intimidade com aqueles que estavam mais perto da vida dele, né, da pessoa dele.
É interessante que então aqui ele separa os 72. Eles vão de casa em casa, levam a palavra, expulsam os demônios, eles curam os enfermos, levam a paz, ele ensina: paz seja nesta casa. Nós usamos essa saudação: a paz seja convosco. Não é? Alguns usam a paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor. Cada igreja, cada instituição tem um modo de ver a saudação e fazer. A nossa saudação é: paz esteja com você, paz esteja nesta casa. Se é coletivo, paz seja convosco. Está ligado comigo aí, irmão? Amém. É a nossa identidade. Então aqui a Bíblia diz que eles deveriam ali curar os enfermos. Jesus orienta, e eles vão, eles voltam felizes, dizendo: mestre, até os demônios estão nos obedecendo. Eles obedeceram a nós. E Jesus, ele viu o inimigo, Satanás, como um raio cair do céu quando eles foram. Quando você vai evangelizar alguém, quando você se aproxima de alguém para ser amigo, para ganhar aquela alma, as forças do mal estão caindo por terra. Aquele território onde você está se posicionando, se impondo como filho de Deus, servo de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, as forças do mal começam a cair por terra. Aí começa uma batalha espiritual, mas nesta batalha nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então se Jesus foi perseguido, nós também. Mas se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Amém, irmãos? Se com Ele nós sofremos, com Ele também nós seremos glorificados. Então a Bíblia diz que Jesus viu isso, ficou feliz, conversou com eles ali, falou dessa revelação que eles tiveram, e daí vem esse homem para conversar com ele, e daí ele pergunta: quem que é o meu próximo? Respondendo, Jesus conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi pego pelos salteadores, roubaram ele, machucaram, feriram, deixaram ele meio morto. E aí passou naquele caminho um sacerdote, que vendo-o passou de largo. Depois passou também um levita. É uma história, é uma parábola, mas contém lições aqui grandiosas. E ele, da mesma maneira, passou lá, quem sabe com um instrumento musical, não sei, com alguma coisa que estava carregando, estava trabalhando. Passou, vendo-o, passou de largo, não parou, foi embora. Mas um samaritano, um estrangeiro, viajando, vendo aquele rapaz ferido, machucado, ele foi movido de íntima compaixão. Você percebe, meu querido, que a nossa cura interior planta no nosso coração a compaixão. A paixão de Cristo é a compaixão dele por nós, não é? Quando nós nascemos de novo, nós passamos a nos compadecer de outras pessoas. Nós choramos com os que choram. Quando nós fomos curados no nosso interior, nós passamos a ouvir a voz de Deus. Nós temos uma inclinação do Espírito agora. Antigamente era somente inclinação para a carne. Agora nós temos a inclinação do Espírito. E o Espírito de Deus nos inclina para nós exercermos misericórdia e compaixão para com aqueles que estão sofrendo no meio do caminho. Se você tem visto cenas terríveis e nem para pensar a respeito, se você tem visto alguém que de repente é um vizinho seu sofrendo, e você, como dizia no meu tempo, necas de pitipiriba, não faz nada, só lava as mãos e vai embora, você precisa questionar ao Espírito Santo: o que está aqui, o que não está aqui dentro que deveria estar, Senhor? Onde é que eu me perdi? Precisa voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor é a Deus e é ao próximo. Antes de ser amor a uma missão, a um ministério, é amor primeiro a Deus e ao próximo.
Porque o que faz o ministério é o amor ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que faz o ministério não é o meu amor à pregação, é o meu amor ao próximo. Ok? Não adianta se eu sou um levita, se eu sou um sacerdote, mas eu não amo o meu próximo, não tenho compaixão dele, eu preciso questionar esse meu ministério. É interessante isso. Então você observa que quando nós fomos curados por dentro, nós temos compaixão do próximo. A Bíblia diz que o levita, Jesus contando a história, que o levita e o sacerdote, as atividades deles com as coisas, entre aspas, de Deus, fez com que eles passassem, vissem o homem sofrido ali, chorando, né, com dor, machucado, ferido, roubado, sem ninguém para ajudar, e foram embora. Qualquer outro vai fazer. Eu estou muito ocupado, eu não posso agora parar. A minha vida não tem tempo, não. Tenho que cuidar das minhas coisas, tem as pessoas lá para me cuidar, eu não posso parar agora. Então este religioso, esses dois religiosos poderiam ser experts na Bíblia, conhecedores da lei, decorado, mas eles não foram o próximo daquele homem que estava ferido e machucado. Então quando a gente tem a cura interior, nós passamos a ter compaixão do outro. Outra coisa aqui que a Bíblia nos fala é que e esta compaixão é uma coisa, irmão, que não depende de recurso material e nem de tempo. A compaixão é algo invisível, algo que está nas entranhas da gente. Eu tenho dinheiro, então eu tenho compaixão. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho compaixão. Não tem nada a ver com dinheiro. Quem tem compaixão sempre dá um jeito, sempre abençoa, sempre reparte, sempre para. A compaixão e o tempo é uma coisa também que é invisível, você não vê o tempo. Mas quem tem, e quem não tem, não é? E outra coisa, irmãos, esse rapaz, ele parou tudo. O samaritano, que não era para se esperar isso dele, ele foi o próximo do ferido. Ele mudou a sua rota, ele deixou as coisas para depois, mas ele parou tudo para atender aquele cidadão que estava ferido no caminho. Agora, essas duas coisas, pelo menos, claro, o amor, né? O amor, a compaixão, o amor é isso também. Amarás o teu próximo. Agora, as atitudes. Hoje de manhã a Mancélia pregou também, foi maravilhoso. Atitude do amigo, primeiro, aproximar-se. Aproximar-se. A Bíblia diz aqui que ele viu o homem, foi movido de íntima compaixão, verso 33, e aproximando-se. Atitude quer dizer também um ato, né? uma iniciativa de aproximar-se. Algumas pessoas têm muita facilidade, são muito ótimas em relacionamentos. Elas fazem amizade facinho. Eu não tenho essa facilidade. Eu até gostaria de ter, mas eu me esforço para isso. Alguns parece que já nasceram com isso, ou adquiriram, não sei, na sua educação, no seu crescimento, não sei. Mas é importante a gente se importar o suficiente para parar tudo e socorrer. Porque aquilo que os meus olhos veem, o meu coração também sente. Então aqui, ele se aproximou de uma pessoa desconhecida. Ele não esperava retorno do ferido. Ele não esperava que recebesse uma gratificação por atender. Mas ele teve a compaixão e se aproximou. Agora à tarde o nosso querido obreiro Cristiano falou que uma das marcas de Cristo é amar. É amar, é perdoar. E ele citou aqui Mateus capítulo 5, 44 ao 48, quando Jesus fala que amar aquele que nos ama é fácil. Mas nós precisamos amar os nossos
inimigos, orar por eles, abençoar a vida deles, através da nossa oração. Sabe por que nós temos inimigos? Sabe por que algumas pessoas nos consideram inimigos, ou são nossos inimigos? É porque são pessoas feridas, são pessoas machucadas, são pessoas que estão doentes da alma, que às vezes ficam incomodadas com o nosso bem-estar. Você quer ver um crente incomodar? É ele prosperar, é ele casar, é ter filhos, é comprar bens, é receber um diploma, é ser um líder no corpo de Cristo, e pronto, ele começa a incomodar. Não porque ele está fazendo algum mal, mas porque aquela pessoa é sofrida, é ferida. Está cheio, meus irmãos, de pessoas que estão doentes, que às vezes por fora elas estão muito bem vestidas, elas têm um bom carro, elas têm uma casa, elas têm tudo certo, mas por dentro estão feridas, machucadas. O diabo roubou, destruiu, matou muitas coisas boas que tinham no coração. E essas pessoas feridas, elas, por estarem feridas, estão também desconfiadas. As pessoas estão muito desconfiadas, inclusive dos crentes, porque têm encontrado muitos sacerdotes e muitos levitas que passam de largo, não param, não se aproximam, não ajudam. Há muitas pessoas que foram feridas por outros líderes cristãos, seja por fraqueza pessoal, às vezes não estavam prontas para ouvir, para receber aquela palavra dura, mas ficaram feridas. Então agora, muitas das vezes pensam que todos que se aproximam vão desejar o mal. Conta-se a história da Dona Maria e da Dona Clotilde. Se tiver algum nome semelhante, é mera coincidência, como dizia nas novelas. E elas eram vizinhas, e assim, de uma quadra assim, mas se discutiam, brigavam a vida inteira. Um dia o Espírito de Deus tocou na Dona Maria, que foi conversar com a Clotilde e falou assim: ó, vizinha, há tantos anos que a gente vive brigando, discutindo, xingando, né? A senhora me quer mal, eu te quero mal, mas vamos parar com isso. Eu quero ser sua amiga agora. Eu vou trazer, daqui uns dias eu vou trazer um presente para você. A Clotilde ficou assim: como assim? Vai trazer um presente para mim? Foi embora, né? Ela chegou em casa, o encardido começou a falar para ela: vai trazer alguma coisa ruim para você, se prepara. Aí ela pensou: então eu vou ser mais esperta que a Dona Maria. Ela pegou uma caixa, encheu de estrume, colocou uma embalagem e pediu para entregar para a Dona Maria. Leva lá para ela e diga assim para a Dona Maria: a senhora quer fazer as pazes comigo? Eu também quero fazer as pazes com a senhora, então receba o meu presente. Só para prejudicá-la. A Dona Maria abriu, olhou aquela coisa fedida, suja, falou assim: poxa vida, eu falei para ela que eu queria ficar amiga dela, ela me manda esse presente. Ah, tudo bem. Ela pegou, entrou. Depois passou um mês. Ela pegou umas rosas bem bonitas, com flores, né? Preparou um buquê e levou de presente para Clotilde. Falou assim: olha, eu trouxe aqui para você um presente. Falei para você, nós somos amigas agora. Eu trouxe isto para você. Isso é muito importante para mim, eu te amo. Você é uma bênção, né? Aí a Clotilde ficou assim: mas como assim? Ficou assim: eu dei o estrume. Ela falou assim: então, você me deu o estrume, eu peguei, coloquei lá no jardim de casa, cultivei e cresceu, saíram essas plantas bonitas. Eu quero te abençoar como resultado daquilo que você me deu. Cada um dá o que tem,
Mas tem muitas pessoas machucadas e feridas. Mas Deus colocou no nosso coração a capacitação através do Espírito Santo. Nestes dias que nós estamos orando por alguém, abençoando alguém, querendo alcançar alguém, alguém vai zombar de nós. Alguém vai pensar o mal de nós. A gente faz uma transmissão, tem um canal, uma plataforma que a gente faz uma transmissão, e toda vez que eu faço essa transmissão, tem alguém que coloca um negócio lá. Tipo assim, zombando, sabe? Como que assim, eu dou 10 reais, eu dou 50 reais. Mas não sei nem quem é. A pessoa acha que eu estou fazendo a transmissão, querendo receber alguma coisa de volta, materialmente falando. Porque quando a gente quer fazer o bem, a gente tem que estar preparado também. Jesus veio para fazer o bem. Mas acharam um jeito de condená-lo, de crucificá-lo. Se o Senhor passou por essas lutas, essas provações, porque queria o bem, certamente nós estamos numa batalha. Mas nesta batalha nós estamos do lado do Senhor Jesus. E nós vamos alcançar essas pessoas para a glória de Deus. Eu posso ouvir amém? Então às vezes a pessoa tem um orgulho, mas não quer reconhecer a sua dor, a sua ferida, o seu sofrimento. Mesmo assim, vamos amar mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que esse rapaz fez é aproximar-se. Como é que a gente se aproxima de alguém? Dá um presente para essa pessoa, um pedaço de bolo, não é? Outra coisa que esse rapaz fez é que ele deitou azeite e vinho, atou as feridas, ele pôs curativo no corpo daquele homem desconhecido. Então ele tocou, e nós podemos tocar as pessoas também, não fisicamente agora por causa da pandemia, não é? Mas nós podemos tocar emocionalmente, podemos encorajar a pessoa, podemos dizer para a pessoa o valor que ela tem, e ela é muito importante para Deus, e é muito importante para nós, amém? Por isso que quando a gente fala assim, Jesus te ama e eu também te amo, não é um jargão evangélico, mas é uma expressão sincera do nosso coração. Jesus te ama e eu também amo você. Outra coisa que ele fez foi transportar. A Bíblia diz que ele colocou esse rapaz ferido sobre o seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele. Ele levou então de um estado, de uma posição para uma outra posição. É interessante que hoje também a Marcélia falou dos amigos do paralítico que levaram ele até onde Jesus estava. E ela citando isto, ela falou assim que a fé sem obras é morta. Então tem algumas coisas que nós vamos usar a fé, mas tem outras que a gente vai ter que pôr no carro mesmo, dar a carona mesmo. Colocar a mão no bolso, comprar o remédio. Dar a cesta básica, abençoar aquela pessoa. Porque a fé sem as obras é morte, diz lá no livro de Tiago. Outra coisa que ele fez aqui foi investir. A Bíblia diz que ele chegou na hospedaria com aquela pessoa, com aquele doente, com aquele ferido. Ele tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e falou assim, cuida dele, e que se você gastar mais alguma coisa com ele, depois que eu voltar aqui eu vou te pagar. Então estava dizendo assim, vou deixar ele aqui para o senhor cuidar, mas amanhã ou depois, daqui uns dias, eu vou voltar e vou pagar a despesa dele, porque essa pessoa era muito importante para a sua alma. Ele queria vê-lo restaurado. Você quer ver seus amigos restaurados aí? Glória a Deus. Então, meu querido, ele usou de sua generosidade, ele investiu naquele homem. É como se dissesse, cuide deste homem, depois eu pago. Ele deu um apoio necessário. E às vezes é isso que a gente precisa fazer, que eu preciso fazer, que você precisa fazer. A gente não consegue fazer sozinho. Por isso que Jesus, ele para cuidar da multidão e do povo, separou os 72, separou os 12, depois os 3 e depois 1. Jesus, ele chamou a igreja. Ele diz lá em João 15, olha,
eu escolhi vocês para que vocês possam dar fruto, e o fruto de vocês permaneça. Então Jesus, ele conta com todos nós. Observe que Jesus é o amigo maior, que um dia se aproximou de mim e de você. E cá entre nós, a gente não estava legal não, bem arrebentado até, né? Alguns aqui podem até testemunhar, a gente ouviu aí o face a face com as meninas, como diz a pastora, e o face a face com os irmãos aí, contando a história deles. E Jesus usou alguém para se aproximar de você, para falar: olha, para a tua vida tem jeito, estou orando por você, a sua vida vai ser transformada, e hoje você está aqui bonito, cheiroso, cheirosa, abençoada, cheia do Espírito Santo, e agora é a nossa vez de abençoar as pessoas, porque Deus nos ungiu para isso, irmãos. Glórias a Deus. Então, lá em João 15, vamos abrir lá para a gente encerrar. João 15, no versículo de número 9, Jesus, ele fala algumas coisas aqui sobre ser amigo dele. Ele fala: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, ele passou aquilo que o Pai tinha lhe dado, ele passou na íntegra para os seus discípulos. No verso 16 ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Agora, olha, desculpe, se vós fosseis do mundo, o mundo odiaria e tal, amém. Agora volte um pouquinho, eu li o verso 16, não é? Mas vamos ler o versículo de número 12. Olha que Jesus está falando aí: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Até aí apenas. Então aqui Jesus está dizendo assim: Ele é amigo e quer ser amigo de todos. E Ele tem a primazia, a soberania de dizer: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Eu posso dar a minha vida pelo Josué. Entra alguém aí armado, eu entro na frente dele e o Josué continua vivo aqui e eu morri por causa dele. Mas daí não tem mais como ele ser meu amigo, porque eu morri. Agora, o que eu lhe dei foi mais alguns anos de vida aqui na terra, porque eu morri no lugar dele. Mas o que Jesus fez não foi apenas morrer pelo Josué, para ele viver um pouco mais de anos aqui na terra. Jesus pagou o preço da nossa salvação, dos nossos pecados. Então ele fala: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E os mandamentos do Senhor não são penosos, diz a Bíblia. Então Jesus nos amou, Ele deu a sua vida por nós, e agora nós o obedecemos. E Ele continua dizendo aqui, que se nós amarmos, nós seremos abençoados, e a nossa alegria será completa. Jesus quer nos dar alegria completa, e a alegria completa é quando nós entendemos o sentido da vida, que Jesus é o meu Senhor, eu o amo com tudo que eu tenho, e o meu irmão eu amo também. Quando o meu irmão vai bem, eu estou bem. Eu quero que todos, o meu próximo está bem, eu estou bem. Então nós precisamos abrir o coração, entender, crer no Evangelho. Então observe que ninguém na vida nasceu odiando.
Pode ser até que tenha uma tendência para o ódio, mas a pessoa aprendeu a odiar. A pessoa aprendeu a ficar com raiva. A pessoa aprendeu que existe preconceito, que existe discriminação, que existe indiferença, que existe vingança. Nós, seres humanos, nós aprendemos essas coisas, alguns mecanismos até de defesa, diante das lutas que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa história. Então, se nós aprendemos tudo isso, Jesus veio para nos ensinar. E Ele também nos mostra que nós somos capazes de aprender a amar. A amar de todo o coração. A Deus e ao próximo como a nós mesmos. Jesus veio para nos mostrar que é possível. Que mesmo sendo feridos, nós podemos perdoar. Que mesmo passando por privações e dificuldades, o nosso futuro sempre será maior do que o nosso passado, porque Ele nos resgatou do poder do pecado e do ódio e da vingança. Agora nós não somos mais do mundo. Nós temos e sentimos a inclinação da carne? Sim, nós sentimos. Às vezes a carne não se converte. Nós temos que crucificar a nossa carne todo dia, tomar a nossa cruz e seguirmos o Mestre que andou na Galileia, porque nele nós vivemos. Ele tornou-se a nossa salvação porque nós o obedecemos. Então há uma missão coletiva, mas há uma missão pessoal, e que nestes dias, como Jesus perguntou, então, quem que é o próximo rapaz? Quem é o mestre da lei? Fala para mim, quem que é o próximo daquele rapaz que ficou caído e ferido? Ele falou assim, é aquele que o socorreu. Então você vá lá e faça da mesma maneira. Deus e a sociedade está cansada de religiosidade. O que o Senhor precisa e o que nós precisamos como filhos de Deus é sermos imitadores de Cristo Jesus. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Obedecer a Deus mesmo que sejamos rejeitados por muitos. Cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Ajudar, abençoar o próximo também. Perdoar, orar pelos nossos inimigos. Porque Jesus está voltando. Tomara que quando Ele voltar, Ele nos encontre assim, amando a Ele e amando ao próximo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Esta palavra simples Deus colocou no meu coração, e eu quero que você ponha a mão no seu coração, você que está em casa também, escute isso. Você precisa, pai, você precisa ser amigo do seu filho. O amigo, pai, ele disciplina, ele fala duro, ele corrige. Mas ele também, pai, ele apoia o bem, ele encoraja, ele elogia o filho. Você, filha, precisa ser amiga da sua mãe. Contar para ela onde você tem sofrido. Se você tem uma mãe que você desconfia muito da sua mãe, procure uma pessoa de confiança, que tenha princípios bíblicos. Procure a sua pastora, a sua líder espiritual e conte, abra o coração para ela, seja amiga dela. A gente às vezes fica esperando que a pessoa se aproxime da gente. Às vezes nós queremos que todo mundo tenha dó da gente. Ai, coitadinho de mim. Será que o Cristiano não vai vir falar comigo? Será que o Josué não vai fazer alguma coisa, vai fazer uma visita para mim? Ai, estou precisando tanto, estou tão carente. Ai, Jesus, manda alguém. Sabe, gente, a maturidade é algo obrigatório na nossa vida. O envelhecimento não. Que nós possamos amadurecer. Da nossa carência a gente tire forças, que
da nossa fraqueza a gente tire forças, porque o justo viverá não por aquilo que ele sente, mas por aquilo que ele crê. Se nestes dias a tua vida está difícil, os teus sentimentos estão doloridos, não viva pelos teus sentimentos, viva por aquilo que você crê. Deus é amor, Deus ama você, e Deus te separou para você ser cabeça e não cauda. Seja amigo dos seus pais, seja amigo dos seus filhos, seja amigo do seu patrão. Trabalhe para o seu patrão como se você fosse um sócio dele. Trabalhe como se a empresa fosse sua. Mostre a ele o amor de Jesus por ele, através da sua vida. Deixa a sua luz brilhar. Seja a resposta de Deus para aquele que está ferido no canto. Ah, mas ele tem mais dinheiro do que eu. Tá aí, tá vendo? Fez tudo errado. Pois é. Nós assistimos esses dias um filme que é do Pat Adams, né, Andrés? Que era um médico muito louco. Esse médico, ele percebeu que a medicina naquele tempo, 1969 eu acho, os doutores que se formavam na faculdade queriam distanciamento das pessoas, queriam somente trabalhar em termos técnicos e nada humanos. Ele quebrou tudo, colocou o nariz de palhaço, fazia as crianças sorrir. E era o melhor aluno da faculdade, mas não queriam dar um diploma para ele, porque ele estava se rebaixando a profissão da medicina a ser muito comum com outro. Até eu separei aqui uma frase do Spurgeon. Isso aí é um tapa na cara da gente, sabe? Deus ultimamente tem batido muito em mim. E ele quebra tudo, ele cria um hospital que não custa nada e atende a todas as pessoas sem cobrar. E até quando foi feito o filme, havia milhares de médicos que queriam trabalhar com ele. Porque o mundo está cansado de profissionalismo, de religiosidade sem vida, de aparência e pouca essência. Mas Deus tem nos chamado para um desafio louco desse aqui, de sermos igual, mas diferente. O Spurgeon, ele fala assim: você pensa chegar a Jesus subindo a escada do saber? Desça, você se encontrará com ele ao pé da escada. Você pensa alcançar Jesus subindo o morro íngreme da experiência? Desça, meu caro escalador, Jesus está na planície. Então a gente pensa: nossa, Deus está tão longe. Não, Jesus está aqui onde nós estamos. Jesus está aí onde você está. Onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio deles. Coloque a mão no coração então, que você não pense: eu não estou preparado, pastor. Ah, se eu olhar para esse sentimento meu, eu não estaria aqui mais nunca. Mas eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pela fé. E nada me faltou e nada vai faltar para você. Coloque a mão no seu coração. Você é amigo. Você é amigo do seu jeito. Não se preocupe. Você não tem que ser igual aos outros. Você tem que ser igual a Jesus. Alguns vão te rejeitar. E quem te rejeitar vai rejeitar Jesus. Mas alguns vão te abraçar. Ah, não espere que todo mundo te entenda. Não pense que você vai agradar todo mundo, porque nem ele conseguiu. Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas você pode ser a melhor expressão do amor do Senhor Jesus, sendo amigo, fazendo a diferença, falando a verdade. E se você está longe, caro, aproxime-se do Senhor hoje. Ele fala assim: eu vim para ser amigo seu. Eu vim para ser amigo seu. Faça o que eu te mando. Abra o seu coração. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra.